Hoje temos frente a frente dois lados opostos, esquerda e direita. Dividem pessoas, gerações e a sociedade. 4 vozes, 5 perguntas, uma conversa. O Estado deve intervir mais na economia. Quem concorda pode se sentar. Sérgio, por que é que concordas com a frase? O meu nome é Sérgio Salazar, sou do Partido Socialista, sou consultor de comunicação e sou de esquerda porque acho que toda a gente deve ter a oportunidade de conseguir cumprir os seus sonhos. Acho que é relativamente simples. O Estado é o garante de nós conseguirmos todos termos as mesmas oportunidades, conseguirmos atingir os nossos objetivos. Ou seja, se nós partíssemos todos da mesma linha de contagem, ou seja, se partíssemos todos da mesma linha para a corrida, ok, muito bem, partimos todos, vamos todos em frente. Não partimos. Há pessoas que têm vantagens à partida. Nascem em famílias mais ricas, nascem em sítios que têm mais oportunidades. Não é a mesma coisa nascer numa freguesia em Famalicão, em Guimarães, nascer no centro de Lisboa, por exemplo. O Estado intervém na economia para garantir, através da escola pública, através de transportes, através de saúde, que cada um de nós tenha a oportunidade, independentemente de onde nasça, com quem nasça e com as condições que nasça, de se esforçar, de atingir aquilo que quer atingir. Boa. Marco, também te sentaste? O meu nome é Marco Campos, trabalho com comunicação e marketing e sou de esquerda porque acredito que o neoliberalismo vai nos levar ao fascismo. Talvez na mesma linha eu iria muito focar na palavra intervir, que é muito forte. Eu talvez não diria intervir, mas fulcralmente diria que o Estado tem que, pelo menos, controlar, não direi regular, ou senão já vão para cima, mas acho que o Estado tem e existe para ter, pelo menos, esse cuidado em não intervir mesmo, incidir na economia, mas ser esse escudo, essa proteção para que qualquer trabalhador seja de onde vier, ter essa oportunidade e ter os seus direitos garantidos. Ok. Quem não concorda pode se sentar agora. Vamos começar por ti, Miguel. Porquê é que não concordas com a frase? Olá, sou Miguel Fidalgo, sou deputado da Assembleia Municipal de Famalicão, tenho 21 anos e sou de direita porque acredito no livre comércio, na propriedade privada e na liberdade individual. Eu não concordo porque eu acredito que o Estado pode ser apenas um facilitador e não um intervencionista na economia. Acho que as pessoas ganham mais ao Estado sair do jogo, ou seja, a não criar um obstáculo na criação de riqueza, por exemplo. Com mais criação de riqueza, um grande problema da esquerda é discutir como dividir um bolo. Mas o problema desse bolo é que é um bolo pequeno. O que nós liberais queremos fazer é mesmo aumentar esse bolo para dividir fatias maiores para as pessoas. Eu não sou contra o Estado intervir, porque acho que há algumas situações que têm, como a defesa, como a proteção externa, como a segurança, como a escola, a educação básica, porque até eu acredito na educação como um elevador social e também na saúde básica. Mas o Estado não pode estar presente em excesso, como por exemplo numa empresa de protetores solares, que é o cúmulo que acontece agora no Estado. Boa. João? O meu nome é João Ribeiro, tenho 21 anos, sou um autarca eleito pelo Partido Chega e sou de direita porque eu acredito nos resultados que a direita e o conservadorismo têm vindo a apresentar a nível mundial. Eu tenho que discordar plenamente desta afirmação por várias razões. O Estado português, vou falar especificamente do Estado português, já intervém em demasia na vida dos portugueses. Eu entendo o princípio da esquerda de temos que dar aquela igualdade, mas eles fazem da maneira errada. Porque o Estado devia de garantir, sim, os direitos fundamentais e a legalidade das empresas na economia. O Estado não se devia de intrometer no mercado livre. O Estado não devia fazer aquilo que tem feito, que é taxar o trabalho. Acho isso uma estupidez. Taxar um trabalho é a mesma coisa que te punir por algo que estás a fazer, que é certo, que está a contribuir para a economia. E acredito que o Estado se devia de manter apenas a taxar o consumo. E ainda assim devia de diminuir naquilo que faz. Okay? Por exemplo, dando um exemplo prático. Temos um salário bruto de 1000 euros. Imaginando, claro. A empresa paga TSU, que é cerca de 24%, 25%. Ou seja, na realidade a empresa está a pagar 1250 euros. Certo? E esses 250 euros que podiam estar a ir para o teu bolso estão a ir para o Estado. E depois a pessoa que está empregada ainda vai pagar
IRS e Segurança Social, que é mais ou menos 15%. Ou seja, 40% de salário, certo? Ou melhor, do que da pessoa devia de ganhar, já está aí para o Estado. Se isto não é intervir em demasia, e de uma forma, vou ser sincero, estúpida, não sei o que é. Ok. Eu gostava aqui de pegar nas frases, principalmente do João, e perguntar aqui ao Sérgio, do Partido Socialista, o que é que acha desta... se intervém em demasia atualmente o Estado português. Se tem, o que é que pensas sobre isso? É assim, eu não acho que o Estado, neste momento, intervenha em demasia. Aliás, há coisas que ambos eles disseram que eu concordo. Também há bastante coisas que eu discordo, mas há coisas que eu concordo. Ou seja, o Estado não pode intervir na economia toda. Ou seja, eu não sou comunista, não acredito que o Estado deva dominar tudo e não haja iniciativa privada. Acho que tem que intervir em setores estratégicos, alguns deles eu concordo, saúde, escola, como eu vou do social, portanto eu acredito escola na sua totalidade, até o ensino universitário deveria ser gratuito, neste momento não é, mas deveria ser. Transportes, há setores que não faz sentido, por exemplo, não faz sentido o Estado ter restaurantes, nem ter, sei lá, ginásios, por exemplo, não acho que faça sentido desse ponto. Agora, em setores que sejam essenciais para que as pessoas, como eu disse, consigam cumprir com os objetivos das suas vidas, acho que deve acontecer. Em Portugal, neste momento, acho que é isso que acontece na sua maioria. Há algumas exceções, por exemplo, podemos discutir, sei lá, a questão da TAP, se é estratégico, se não é, etc. Mas é uma discussão acho, mais específica de se o Estado deve intervir mais ou menos na economia. E depois tens aqui alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Eu concordo totalmente quando disseste que o Estado deve taxar menos o trabalho. O Estado deve taxar menos o trabalho, mas também não deve taxar, na minha opinião, mais o consumo. O Estado deve taxar a riqueza. Okay? A riqueza, principalmente quando ela é extrema, ok? Porque há uma coisa que as pessoas acham sempre da esquerda e que muitas vezes até o discurso do liberalismo tenta passar, que é nós queremos taxar quem é rico e dizemos muito taxar os ricos, taxar a riqueza. Tudo bem agora, eu não acho, e muito poucas pessoas sequer acham, quem ganha 1.500, 2.000, 3.000 euros, 4.000 euros por mês que é rico. Não é, em Portugal não é. Não são esses que nós queremos taxar. Nós não queremos taxar quem ganha 50, 70, 100 mil euros por ano. Queremos taxar quem ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Okay? Ou seja, isso faz as pessoas muitas vezes crer, quando se diz taxar a riqueza, que estamos a dizer, ok, eles estão a falar de mim. Não, não estamos. Estamos a falar de quem é dono da empresa que te dá esse 1.500, 2.000, 3.000, ou mesmo que sejas empreendedor. Ou seja, não queremos taxar pequenas e médias empresas em demasia. Na minha opinião, neste momento, tu tens uma tabela de IRS que tu falaste, por exemplo, que taxa em demasia pessoas que ganham 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 e devia taxar menos essas pessoas e taxar mais no topo, nessas pessoas que ganham 100 mil, 200, 300, 400, 500, 1 milhão, para conseguir dar a todos as oportunidades de terem a vida que querem ter. Bom. Marco, queres acrescentar alguma coisa aqui do teu lado ao que tanto o João como o Miguel disseram? Nem sei de que forma é que vou acrescentar agora, porque ele conseguiu ir aos pontos todos. Eu acho que em consenso até iríamos chegar mesmo àquela conclusão que precisamos é de reformular de uma forma boa e de fazer de incidir principalmente onde existe a riqueza em excesso, na concentração, que entretanto o Miguel já vai dizer o quão errado isso é. Eu ia te intervir, só que não quis deixar-te passar. Mas dessa forma, o problema em questão é que a esquerda vai sempre procurar controlar o problema desde a base. E, por norma, acreditamos sempre que não vale a pena começar a investir ou tentar formular em cima desde enquanto não tivermos a base sólida e as oportunidades para todos. Daí iniciarmos o nosso debate com a meritocracia, que é algo que depois não incidiram outra vez, mas acho que o Miguel tem aqui um mortinho de falar, está aqui a guardar. Eu gostava primeiro de complementar até um follow-up question do que disseste, que é o Estado deve intervir apenas no que é essencial, mas o essencial é subjetivo para vários quadrantes de políticos. É essencial, por exemplo, o Estado estar presente em oferecer, por exemplo, o transportes públicos gratuitos.
sendo que há empresas privadas que podem prestar esse serviço e o Estado pode simplesmente ou contratualizar com um processo de negociação e não ter, por exemplo, a CP. Penso logo na CP, que é um monopólio, que é uma empresa pública. Claro que o problema das greves é outro problema, mesmo por ser monopólio, e acho que é outra questão que acho que não vale a pena estar aqui a discutir. Mas sendo um monopólio estatual, é difícil, pois, não tendo concorrência, dessas empresas criarem valor, realmente. E o Estado, estando presente em tantas áreas na economia, vai fazer isso. Não vai criar o valor que é necessário para apresentar para os contribuintes, que no fundo somos todos nós que pagamos, porque o dinheiro do Estado não é do Luís Montenegro nem do António Costa, é de todos nós. Logo, esse dinheiro tem que ser gasto de forma responsável. Falaste também das propinas do ensino superior. Miguel, desculpa, deixa só, para não perdermos aqui o rumo da conversa, ou seja, responder à primeira Certo. pergunta. Ok, Miguel, pronto, relativamente à pergunta, é assim, eu não sou dogmático relativamente a como é que as coisas devem acontecer para os serviços chegarem com qualidade às pessoas. Eu acho que há uma maneira que funciona melhor que a outra. Independentemente de haver casos na realidade, porque sejam empresas PPPs, não é? Parcerias público-privadas, ou sejam empresas privadas que correrem mal. Há casos maus nas duas e há casos bons nas duas. Mas pegando, por exemplo, no exemplo dos transportes, ou seja, eu enquanto empresário privado, o meu principal objetivo é ter o lucro. Certo? E está tudo bem com isso. E como é que vais conseguir o lucro? Atenção, mas está tudo bem com isso. Eu não tenho problemas nenhum com o empresário privado, o principal objetivo dele seja ter lucro. Eu não tenho uma empresa, mas se tivesse também era o meu. Agora, em certos serviços, para tu conseguires, por exemplo, sei lá, olha, transportes públicos privados, vamos imaginar que a CP não é de graça, que sabe Deus, mas vamos imaginar que era de graça neste momento. Não há nenhuma maneira que uma empresa privada consiga providenciar um serviço gratuito e ter lucro, ou mesmo aos preços que está neste momento. É impossível. Portanto, o Estado tinha que subsidiar essa empresa para ela prestar o serviço de graça ou a custos reduzidos, que acontece em muitos sítios. Agora, tu começas a ter uma subsidiação de uma empresa privada que depois tem que ser renegociado de 5 em 5 anos ou 10 em 10 anos e que acaba por criar entropia. Quando tem uma empresa pública, ao contrário do que muita gente acha, ter uma empresa pública não quer dizer que ela seja ineficiente ou que funcione mal. Há empresas públicas que funcionam mal, mas também há empresas públicas que funcionam bem, tal como há privadas que funcionam mal e privadas que funcionam bem. Dou-te o exemplo, por exemplo, do Reino Unido. O Reino Unido há cerca de 20, 30 anos começou o processo de privatizar os comboios, privatizar o transporte público ferroviário. E fizeram-no. Passaram 20 anos, agora estão a pensar outra vez e provavelmente vão começar a fazer o processo de torná-lo público outra vez, porque o serviço, a qualidade do serviço, o preço do serviço pioraram imensamente. A qualidade desceu e o valor aumentou imenso. Porquê? A qualidade desceu porque não há incentivo da parte da empresa privada de injetar mais dinheiro ali porque não está a ver resultados, e o preço cresceu porque, com base na inflação, com base no lucro que a empresa tem que ter, teve que crescer. Uma empresa estatal não é assim, porque eu tenho uma opinião muito clara que é. Há empresas do Estado que têm que ser geridas para lucro. Por exemplo, o Estado há muitos anos era dono, por exemplo, da cirurgia em Lisboa. Essa empresa tem que ser gerida para lucro. Há empresas que não. A CP não tem que ser gerida para lucro. O SNS não tem que ser gerido para lucro. Nós dizemos sempre a CP dá prejuízo, o SNS dá prejuízo. Mas quando falamos, por exemplo, do Exército, nunca dizemos que o Exército dá prejuízo. Dá, nós investimos 500, 600, 700 milhões no Exército e se formos a ver dessa forma dá prejuízo. Mas não dá prejuízo porque é essencial ao Estado. A CP, a saúde, é na mesma essencial ao Estado. Eu acho que é um problema até de palavras que utilizamos. Não dá um prejuízo. É um investimento na sociedade de futuro. Sim, não sei se posso Sim, só vamos responder só dar a rapidamente. João agora para falar e depois Miguel completas. Eu gostava de intervir já na primeira intervenção dele. Tu mencionaste que o Estado devia dar um garante às pessoas para terem a vida que elas querem. Não sei se quiseste dizer dessa forma ou não, mas não, o trabalho do Estado não é garantir que tens a vida que tu queres. Não, atenção, desculpa, deixa-me só. É Não é isso garantir, que eu não é queria. garantir que tens a vida que tu queres. É garantir que tens a oportunidade, através do teu trabalho e do teu esforço, de conseguires ter a vida que tu Ou queres. seja, os direitos fundamentais. Meritocracia, entre Pronto. Mas falares de meritocracia e depois dizer que queres taxar os ricos é um bocadinho contraprodutivo, porque os ricos que lá chegaram, por mais que tenham partido de heranças, alguém teve que arriscar o pescoço para lá chegar. Isso é um ponto assente. E se tu quiseres ir taxar os ricos, como já fizeram em vários países, aquilo que vai acontecer é os ricos vão-se pôr na alheta. E não nos podemos esquecer que são os ricos que estão a gerar emprego. São os ricos,
certo? Que mais impostos pagam. Por mais que vocês queiram dizer que não, que eles sonegam impostos, isto e aquilo, essa é a realidade, ok? Não somos nós, que somos da classe média-baixa, que estamos a dar a maioria do pão a ganhar ao Estado. Não é assim. Não sei se queres responder. Eu gostava de Mas já agora, adicionar uma concordo coisa. contigo no aspecto do IRS. Realmente é uma estupidez do nosso Estado. A partir dos 3.400 euros já estás no escalão máximo. Devia haver mais escalões a partir de mais... Não. Yeah. É uma Estamos no estupidez. consenso, então, dos 4. Não, nesse aspecto chegamos a um consenso, que é o IRS, quer dizer, 3.400 euros és rico? Nossa Senhora de Fátima. O Partido Socialista e o Partido Chega chegarem a consenso não é novo, porque sendo são os dois socialistas, é facilmente. Tu falaste, e até agora o teu discurso tem sido, claro, até és mais liberal do que o Partido Chega é, mas o Partido Chega, tu falaste de taxar os lucros, eles põem-se na alheta, parafraseando. O que o Partido Chega propôs no último programa eleitoral foi mesmo isso, taxar as grandes fortunas e taxar os lucros privados. Foi isso estava no programa eleitoral. Por De isso, forma. desta mesma forma. Não. Taxar, neste caso até era da banca. Tens que entender. Há uma pequena diferença. E já agora não gosto muito que me chamem de socialista, nem que chegue a socialista, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque nós só chegamos a um consenso em relação ao IRS. Não é? Não foi em mais nada. Não foi em mais nada, ok? Não foi em mais nada. E o Partido Chega, correto. Agora, nem falo pela minha própria opinião. O Partido Chega é da opinião de que o setor privado é o setor mais importante para a economia. Não é o setor público. Certo? E como é que tu podes dizer que alguém que diz que o setor privado é o mais importante para a economia é socialista? É contraproducente, porque depois tu vais... Não é contraproducente. Não é contraproducente, é contraproducente essa posição, porque tu não podemos ser liberais numa altura, mas depois somos socialistas noutra altura. O Chega, por exemplo, agora neste Orçamento de Estado, em coligação negativa com o Partido Socialista, aumentou cerca, não quero dizer números errados, mas cerca de 1,6 milhões no orçamento. Foi uma coisa assim do género. Sei que aumentaram sim o orçamento numa coligação negativa. Não é que é negativo. Uma coligação negativa, é uma coligação. Juntaram-se os dois contra o Orçamento de Estado. Ninguém se juntou contra, juntaram-se para aprovar uma proposta. Sim, aprovaram. Não foi para- Pronto, então não é negativo. vou reformular. Juntaram-se os dois para aprovar uma medida que iria aumentar o orçamento. Sim, mas estão de acordo numa certa posição, não tem nada a ver com o resto do orçamento. Tanto é que o Chega votou contra o Orçamento de Estado, porque achava errado taxar mais as pessoas ou manter o nível de impostos que havia. A Iniciativa Liberal também o fez, e muito bem. E o PS absteve-se e permitiu que o PSD riscasse como quisesse. Por isso, eu acho que a tua lógica está a cair um bocadinho por água, porque tu pegaste num ponto específico no qual houve concordância, e se há concordância temos que votar a favor, isso é ponto assente, não é? Porque, que eu saiba, estamos em democracia, e é mesmo assim que devemos resolver os problemas, é com conversa. E estás-me a dizer a mim que o Partido Chega é socialista porque num ponto específico, que vou-te ser sincero, nem sei qual é, concordou com o PS. Não há ponto específico, podemos falar, acho que vamos falar posteriormente no debate, sobre, por exemplo, a TAP, onde tanto o PS como o Chega não queriam privatizar totalmente a TAP. O papel do Estado, e agora passando mais para o debate, o papel do Estado não é ter empresas. O papel do Estado é apenas como ou seja, o Estado não tem que estar como jogador, tem que sim que estar como árbitro. Garantir que todas as regras estão a correr bem. E o representante do Partido Socialista falou, na altura recuando um bocadinho o debate, das empresas privadas têm prejuízo e as empresas públicas têm prejuízo. Tudo certo. O problema é que o que acontece com uma empresa privada quando tem prejuízo? Vai para a falência, entre outras coisas. O que acontece com uma empresa pública quando entra em Ou recebe prejuízo? injeções de Estado também. Recebe injeção. Sim, também acontece. Se me permites só aqui Uma empresa responder, pública até fica- se calhar porque pego, Inje- pego nas duas. Em primeiro lugar, é assim, eu não sou representante do Partido Socialista. As minhas opiniões são minhas, até porque assim, acho que não estava a falar muito em partidos, é assim, há muita coisa do PS que eu concordo, senão não estava no PS, mas tem posições oficiais do PS com que eu discordo. Imagino que você seja igual. Pá, portanto, eu sou do Partido Socialista, tenho esse sempre pino na lapela e tenho muito orgulho nisso e não tenho problema nenhum que me chamem socialista. Mas isto não é uma representação oficial, as minhas visões são minhas, ok? Pá, algumas coisas que tu disseste. Relativamente à questão da meritocracia, eu se calhar agora vou surpreender muitas pessoas, mas na realidade, em abstrato, os verdadeiros defensores da meritocracia são os sociais-democratas. Sociais-democratas não é o PSD, atenção, sociais-democratas ideologicamente. Porquê? Porque meritocracia quer dizer, com o meu mérito, eu consegui chegar a X.
onde eu quis, ou onde me foi possível chegar. E outro trabalhou menos ou mais do que eu e, portanto, conseguiu chegar mais longe ou menos longe do que eu. Isso é tudo muito bom, mas é se tu partires do mesmo ponto. Não é? Eu volto a dizer, a mesma coisa que estás numa corrida, e se partiste todos do mesmo ponto, o tipo que chegou ao fim primeiro é o tipo que ganhou. Agora, se eu partiu 500 metros à tua frente, eu se calhar começo a ficar um bocado chateado por ele dizerem que ele me ganhou. Não é? E, portanto, tens que garantir é que as pessoas conseguem equilibrar a linha para partir todas do mesmo ponto na corrida. Isso não acontece, nós não começamos todos no mesmo ponto. E isso acho que toda a gente pode concordar. Já agora, a questão dos ricos. Se nós taxarmos mais os ricos, eles ponham-se na alheta. Isso não é verdade. Até porque há casos onde isso não é verdade. Olha, eu dou-vos um exemplo. Até em 1980 e pouco, depois se me quiserem corrigir, até à presidência de Ronald Reagan nos Estados Unidos, o topo de taxação para riqueza nos Estados Unidos era 70%. E acho que ninguém me vai dizer que até aos anos 80 que não havia ricos nos Estados Unidos porque eles puseram todos a andar. Não puseram. Depois o Ronald Reagan desceu imenso isso, acho que foi 28 ou 20 e pouco, e as coisas continuaram a andar. Mas aí os Estados Unidos também perdeu muito daquilo que era o estado social deles. Já não era muito, mas perdeu bastante. Ou seja, não é se nós taxarmos os ricos que eles vão embora. Até porque há uma coisa que acho que temos que entender, que é, para uma pessoa que ganha 2, 3 mil euros por mês, eu taxar-te 500 euros, vai-te afetar muito mais a tua vida do que se eu ganhar 1 milhão de euros por mês e tu me taxas 100 mil. Porque quanto mais dinheiro tens, menos efeito ele tem na tua vida. Porque se eu ganhar menos 500 euros a ganhar 1.500 ou 2.000 euros por mês, quer dizer que se calhar vou ter mais dificuldade a pagar a renda, quer dizer se calhar não vou de férias, quer dizer se calhar não tenho dinheiro para os meus filhos irem estudar para uma universidade ou para lhes pagar as propinas. Se eu ganhar 1 milhão de euros e me taxarem 100 mil, se calhar vai ser uma coisa muito mais insignificante para a minha vida que eu vou fazer. Ou seja, desculpa, acho que isso até pode vir nas próximas perguntas. Acho que é uma boa altura agora para passarmos então para a próxima pergunta. Acho que esclarecemos os pontos todos. Portugal precisa de uma reforma profunda. Quem concorda, pode se sentar. Ok, então vemos que isto é consenso. Como sentaram-se primeiro, vamos desta vez começar aqui pelo Miguel. O que é que concordas com a frase? Portugal precisa realmente de uma reforma profunda e muitas vezes falamos da reforma da justiça e vemos agora o caso de José Sócrates que realça os podres todos da justiça que nós temos, mas eu gostava de falar de outra reforma, por exemplo, da segurança social. Há previsões da Comissão Europeia que, quando nós todos nos reformarmos, vamos receber cerca de 30% a 40% do nosso último salário. Isso é, logicamente, injusto. É preciso uma reforma em Portugal. Na justiça, na segurança social. Posso falar também de uma reforma de Estado na parte da burocracia, transformação digital, mas agora passo para outros e podemos desenvolver um bocadinho depois no debate. João. Bem, vou generalizar um bocado. Nós precisamos realmente de uma reforma a nível de Estado, tanto da Constituição como a nível de pessoas que temos envolvidas no Estado, da burocracia, como aqui mencionou o Miguel. Precisamos de uma reforma na saúde, precisamos de uma reforma a nível judicial, a nível da segurança pública e, tirando o elefante do quarto, não é, como se costuma dizer, a nível migratório. Ok. Sérgio. Assim, Precisa de uma reforma? Precisa de uma reforma em termos da saúde, é verdade, porque como está nesta fase não está a conseguir servir todas as pessoas que deve servir. Precisamos de uma resposta em termos de impostos. Aliás, eu falei um bocadinho disso há bocadinho. Precisamos de uma reforma em termos judiciais. Vamos agora, por exemplo, à questão do António Costa, daquele parágrafo que pronto, ninguém sabe muito bem como é que correu, que mostra que a justiça precisa mesmo de ser reformada. Ou seja, eu acho que nós, é engraçado, nós temos sentados os quatro, nós todos achamos que precisa de reforma, e se calhar todos achamos que precisa de reforma em todo o lado. O que vai ser giro é que nós não achamos que as reformas são as mesmas. Marco. Dúvida que não vou ser. Acho que nos está a faltar o ponto principal, que acho que será a solução inteira, que é a reforma na educação. Claro que depois vamos discordar um bocado como deverá ser, mas eu acho que a partir daí poderá surgir o resto de todas as soluções e, de certa forma, também não acredito, e é um bocado estranho, mas não acredito que será possível realizar essas reformas enquanto as mesmas elites estejam a tratar desses mesmos sistemas, seja na saúde, seja no resto. Para fazer essa reforma terão que existir ideias e se calhar partidos novos a tratar disso, mas vamos desenvolver. Vamos agora.
Quando falam em elites, eu olho sempre para a iniciativa liberal, porque tem sempre opiniões sobre elites, sobre, no fundo, riqueza, não é? Falam bastante, portanto, não sei se queres comentar alguma coisa que o Marco disse em relação ao problema estar nas elites, ou a forma como as Assim, elites lidam com... Eu acho que o problema não está nas elites, acho que até, se formos a falar, eu até sou a favor da regulamentação do lobbying, por exemplo, porque esse lobbying já existe. Logo, a partir do momento em que seria regulamentado, seria mais controlado e é mais em prol da transparência do que outra coisa. Se as elites mexem com o sistema político, provavelmente, mas também nós temos deputados que fazem legislação, que depois têm firmas de advogados que sabem as lacunas dos projetos de lei e posteriormente vendem o serviço muito caro porque sabem realmente as lacunas e como deixar passar. O caso de José Sócrates é um caso fulcral disso tudo, onde quem tem dinheiro, e isso sou a favor, quem tem dinheiro na justiça consegue safar-se, porque tem os melhores advogados que fizeram esse mesmo projeto de lei e que sabem que lacunas podem usar, mas falamos em elites económicas de grandes grupos de supermercados ou uma coisa, não sei se foi isso que falaste. Acho que essas elites podem mexer na economia e no sistema político, mais nós também temos que dar as oportunidades para esses grupos económicos também florescerem, porque a partir do momento em que estes grupos económicos vão florescer, também é mais dinheiro que vai passar para a economia, vai estimular a economia, vai criar mais emprego vai criar, consequentemente, melhores salários, e com melhores salários temos pessoas mais felizes e com mais poder de compra. De que forma de que forma queres mexer com os lobbies em si? Que interação e que forma é que queres tratar? Não, atualmente as empresas já fazem o lobbying de tentar ter algum favorecimento nas leis, o que é normal. Isso Deverá ser responsabilidade de quem? o que é? Fazer todo esse processo, todo ir em cima do assunto, achas que deve ser privado, deve ser público? Assim, a regulamentação de lobby é apenas, por exemplo, um dirigente da SONAI vai ter uma reunião com um dirigente do PST e é documentado o que é que eles estiveram lá a fazer, o que é que eles... Sim. É mais uma questão de transparência, se esse lobby já existe, é uma questão mais... A regulamentação do lobby é mais transparência do que outra coisa. É assim, só pegar aqui, até na parte do lobby, assim, esse lobby existe, eu não sou todo a favor que ele seja legalizado, porque assim, não é porque uma coisa já existe que nós a vamos legalizar, também já existe homicídio, não acho que nenhum de nós a queira legalizar, e para ficar mais controlado, porque, por exemplo, essa reunião que tu falaste entre um diretor da SONAI e um ministro, um diretor, não interessa. Assim, pode ser regulamentado se eu for ter com ele ao Ministério, se for alguma coisa, mas se forem almoçar, como acontece muitas vezes agora, nada obriga, mesmo sendo o lobby legal, a que isso seja escrito ou que fique documentado. A questão das empresas, é assim, as empresas de facto têm um grande poder e um grande grupo de pressão relativamente à legislação e etc., se não for mais porque muitas delas, em muitos grupos económicos, financiam diretamente partidos. É? Nós vemos casos disso, casos como o grupo Champalimau, o grupo Melo, associados a movimentos de extrema-direita. Vemos agora até nas presidenciais, temos grandes empresários a financiar candidatos a Presidente da República, como é o caso do dono da Douro Azul, a financiar... Temos o Gouveia Melo, que tem vários apoios de maçons. Mas acontece com quase todos, atenção, eu não estou só aqui a carregar a dizer que só acontece com o Gouveia Melo, não é tudo isso, acontece com quase todos. Mas as empresas, efetivamente, usam muito isso, porquê? Porque nós, na forma como temos a sociedade organizada neste momento, capital, dinheiro, acaba por ser quase como uma moeda de troca na democracia. E, portanto, eu tenho muito dinheiro, portanto, eu consigo afetar mais as leis do que tu que tens pouco. O sistema já está feito. Acontece, por exemplo, na justiça, como tu falaste, eu tenho muito dinheiro, consigo um excelente advogado, tu tens pouco, não consegues, e, portanto, eu tenho muito mais probabilidades de me safar com alguma coisa. Não partem de igual. Não partem de igual, exatamente. Eu acredito em reformas na justiça, principalmente por causa disso, porque não é a quantidade de dinheiro que tu tens no banco que deve definir o tipo de ajuda judicial que tu tens. Nem é facilitismo, é ajuda judicial. Se tiver um advogado muito bom e tiveres um advogado muito fraco, é muito mais provável que tu consigas uma melhor defesa do que eu. É o que é. Já nem vou entrar por facilitismo, porque senão aí é uma discussão muito maior e muito diferente.
Só para me calar aqui a questão de deixar os grupos económicos florescerem, porque se eles florescerem, vai haver vão ter mais dinheiro e o dinheiro vai partir para salários melhores e as pessoas vão estar mais felizes. Opa, isso de facto é muito lindo, mas é cantado, porque é assim, nós temos grupos económicos com lucros abismais em Portugal, temos grupos económicos que sobem lucros todos os anos e não é por isso que os salários dos trabalhadores aumentam. É quase um bocadinho como a questão da TSU há bocado. Não é por nós abolimos a TSU que vamos obrigar as empresas a pagar melhor. Das duas, uma, ou elas efetivamente pagam melhor ou têm mais lucro. Eu sei o que é que muitos empresários vão escolher, porque lá está, o principal objetivo de um empresário é ter lucro e está tudo bem com isso. Agora, eu não acredito que isso aconteça, esse trickle down de as empresas têm mais lucro, portanto os trabalhadores vão ter salários melhores. Não acontece, porque já não acontece agora. As empresas... Podes falar. Desde já, começando com os lobbies, consigo dizer que eu não é ser contra a ideia dos lobbies, mas a falta de transparência que há, acho um absurdo. E o facto de uma elite, certo, conseguir controlar 230 deputados que para todos os efeitos foram eleitos pela maioria do povo, certo, passarem leis que vai contra o bem-estar do povo, eu acho que aí é problemático, ok? Realmente sou a favor de haver transparência total, financiamentos, seja de que partido for, não me interessa, se há reuniões com o Estado, se há e-mails, seja o que for, tem que haver transparência se a ideia é mudar uma lei em prol de um monopólio específico. Okay? Porque apesar de eu ser a favor plenamente da existência de ricos, de multimilionários, seja o que for, eu já não concordo com a existência de monopólios. Porque a existência de monopólios acaba com a concorrência. Isso é uma falha de mercado, aliás. Hã? Uma falha de mercado, aliás. Exatamente. E se houver monopólios, acaba com a concorrência. E o nosso problema é que empresas como a Sonai, não é? Que têm muito dedo no nosso Estado, por mais que nós sabemos, mete muito lá o dedo, é problemático. Porque depois acontecem situações como ele disse, não é? Porque se acabarmos com o TSU, mas a Sonai tem o dedo no Estado, aquele TSU vai ir para aqui. Não precisa ter o dedo no Vai Estado. Tu acabas com a TSU, qualquer empresário não tem que aumentar o salário. Isso não é a lei, é assim. Não precisa ter dedo nenhum. Mas a partir do... Lá está, porque nós não estamos aqui a explicar a ideia de acabar com o TSU em específico. Ou diminuir. Porque a minha ideia de acabar... A minha ideia era mesmo acabar com o TSU em específico. E isto é uma opinião pessoal, não sei onde é que chega, se coloca neste ponto. Era acabar com o TSU em específico. E 75% desse TSU, certo? Ir para o funcionário obrigatoriamente. Eu aí já era a favor disso, ok? Agora, acabar com o TSU só porque sim, mas aí já não ia haver regulamentação. Isso aí já seria um proteccionismo, porque tu estavas a dizer onde é que a empresa tinha que alocar o dinheiro que foi... Parte do dinheiro, sim. Isso não Porque concordo, o TSU, porque é por todos os proteccionismo. efeitos, é para a segurança social. Como nós podemos subir os salários, por exemplo, e tu falaste que não é por descer uns impostos que as empresas vão necessariamente pagar melhores salários. Claro que não, diretamente, não há uma correlação direta. Mas, a partir do momento em que vai haver uma concorrência de trabalhadores e essas empresas vão ter mais dinheiro para pagar esses trabalhadores, vai haver uma concorrência. A partir do momento em que tu és bom, a empresa precisa de ti porque tu crias valor. Criando valor, tu podes simplesmente chegar ao teu chefe e dizer: olha, mas eu quero que me suba do salário. E ele diz: não subo. E ele, sendo bom, vai ao mercado e procura a melhor solução. Faz uma entrevista e uma empresa concorrente oferece um melhor salário a esse trabalhador. O problema de Portugal, também podemos pegar nesse ponto, é o comodismo, onde não há muita esta transferência de trabalhos, porque as pessoas ficam muito cómodas. Isso é uma coisa cultural de Portugal, penso eu, acho que podemos concordar todos. Pronto, é a minha opinião, não é consensual, mas é uma opinião. Há um comodismo onde as pessoas não conseguem procurar novos empregos, é por isso, e também não, é uma parte muito residual, mas que também aí podia aumentar o seu salário. Eu acho que existem indivíduos muito profissionais, muito esforçados, mas não existe nenhum que é insubstituível. E acho falacioso acreditar que a empresa vá ter sequer esse trabalho ou vá ter obrigatoriedade de ver que
que tem que fazer isso, porque a prioridade do privado será sempre o lucro e o melhor para a empresa e não o melhor ou o mérito do... Mas a partir do momento em que tu crias valor, que dás lucro à empresa, essa empresa vai querer reter o teu talento e aí sim tu podes forçar a empresa a aumentar o teu salário. Certo forma. Exatamente, mas há aqui uma pequena situação Diz, desculpa. que ele mencionou. E tu também, há um bocado, agora que estou a lembrar, também mencionaste há um bocado. A ideia da empresa realmente é ter o máximo de lucro possível. O problema é que a empresa não deixa de precisar dos trabalhadores. E se tem um trabalhador que dá uma produtividade muito acima dos outros, certo? As duas, uma. Ou os outros vão ser despedidos e vai vir pessoas do mesmo calibre que ele, ou aquela pessoa vai dizer ao patrão, como ele mencionou, que é o tal comodismo que existe em Portugal, e dizer, olha, eu trabalho mais do que os meus colegas e estou aqui a receber o mesmo. Eu mereço mais, Eu claro. mereço mais. Sim, isso, mais uma vez, isso E o patrão não isso quer, no ele vai-se papel, embora. isso no papel é Não é só no papel. incrível. E, aliás, até disse que Isso em grandes é casos... uma assim lei que básica da funciona. economia, Aliás, da procura e oferta. é Sim, a mas base a da procura, e economia. a procura e a oferta tem Tu se ignorar a base subtilezas. da economia, Aliás, por uma questão que cai. é, eu até acredito que em altos cargos, cargos de direção, isso é realidade. E acontece mais vezes agora, principalmente em cargos que a grande maioria da população portuguesa tem, e muita gente ganha salário mínimo perto disso, em grandes grupos económicos. Nós estávamos há bocado a falar nos supermercados, por exemplo, que têm tabelas salariais para esse tipo de funções e não te vão pagar mais. Eu posso trabalhar no supermercado X, para não estar aqui a pôr nomes, e ser o melhor operário no supermercado. Carrego mais valor do que os outros empregados todos juntos naquele supermercado. E chego à beira do meu gerente e digo, olha, eu acho que isto é assim, eu agrego mais valor e, portanto, eu quero um aumento. E o gerente diz-me não. E eu vou procurar aos outros. E o que me vai acontecer nos outros é que eles pagam todos exatamente o mesmo. E, portanto, eu aí fico preso. Fico preso a uma lógica que, independentemente do quanto valor eu agregue, eu não vou conseguir melhorar. E, aliás, mas é interessante teres pegado numa questão de agregação de valor, até porque eu queria te fazer uma pergunta que é, nós vivemos numa sociedade onde, por exemplo, vamos imaginar, sou um trabalhador de um supermercado, ganho salário mínimo e assim, eu agrego mais valor para a empresa do que aquilo que eles me pagam, senão eles despediam, não é? Como é óbvio. E tenho um CEO desse grupo, que há casos desse em Portugal, que ganha mais de 200 ou 300 vezes aquilo que eu ganho por ano, certo? Esse CEO agrega mais de 200 ou 300 vezes o valor do que eu agrego para a empresa? Nós agora estamos a pegar numa parte de meritocracia também. Sim, eu gostava, Miguel, desculpa, em que tu respondesse esta pergunta e depois acho que podíamos passar para a próxima, porque já estamos a desviar um pouco já da parte da reforma. E Muito podes responder, tens direito de rapidamente, resposta, sim, mas e depois não vou ter um direito de resposta já muito vamos a grande, esta mas pergunta. rapidamente sim, o CEO agrega mais valor do que um trabalhador normal. Não é mais, é 200 ou 300 vezes mais. De acordo com o salário que ele tem, que se assim o merecer. Claro que não podemos estar a falar de alguma coisa que foi por cunhas ou outro Não fator. é que eu quero chegar. Pronto, mas a partir do momento, partindo do pressuposto que ele chegou lá com o seu próprio mérito, ele merece ganhar 200, 300 vezes mais que um trabalhador normal. Ok. Bom. A subsídio-dependência é um problema em Portugal. Quem concorda pode se sentar. Aqui mais um consenso. Desta vez vamos dar à esquerda primeiro. Se fizerem só o take com a pergunta, se calhar é um bocadinho estranho, mas eu vou explicar, é que a subsídio-dependência que eu estou a falar não é aquela que se calhar toda a gente pensou de pessoas que recebem rendimento mínimo e etc. Não é por aí que eu vou. Tu tens um país, mesmo em termos empresariais, tens muitas empresas que estão totalmente dependentes de subsídio do Estado para fazer contratações, para fazer compra de equipamentos e estão muito dependentes até de fundos europeus. Ou seja, eu acho que nós temos um problema de subsídio de dependência em Portugal, mas não é por pessoas que ganham RSI. É por empresas que têm demasiados subsídios do Estado e a lei até vai um bocadinho para a lei da oferta e da procura. Se uma empresa não consegue ter lucro, fala. Marco. Eu, da mesma forma, acredito que não existem oportunidades suficientes, nem existem incentivos suficientes para ir buscar aquela parcela do país que talvez com mais esforço, com mais cuidado poderíamos pegar e incentivar para que fossem rentáveis e para que se introduzissem melhor no país. Aqui para a direita, Miguel. Eu concordo plenamente na subsídio ou dependência da chamada clientela.
Concordo plenamente, acho que as empresas têm que viver não dos apoios estatais, mas sim do que elas criam, o valor que elas criam e não precisam do Estado. Mas também temos que falar das pessoas que não trabalham realmente. O RSI, embora seja uma porção pequena da população, cerca de, não quero dizer números errados, mas é certamente uma pequena porção da sociedade, é uma porção significativa. Porque a partir do momento em que há pessoas que podem trabalhar e não estão a trabalhar, nós temos que perceber o que é que se está a passar. Temos que dar incentivo a essas pessoas para o trabalho, por exemplo, com uma isenção fiscal, com mais empresas para posteriormente ter mais emprego e melhores salários. E temos que realmente mesmo incentivar essas pessoas a não ficar no comodismo do RSI e outros subsídios que possam estar com eles e dar incentivos para essas pessoas trabalhar. Com os dados. João. Desde já fiquei bastante surpreendido com aquele ar. Não vou mentir, fiquei surpreendido. Gostei, de facto, de mencionar as empresas. Sou plenamente de acordo. Acho que as empresas também sofrem muito disso, de serem subsídio dependentes em Portugal. Mas eu gostava de tocar num valor que é assustador, pelo menos para mim foi assustador, que é 40% da população portuguesa estaria abaixo do limiar da pobreza se não recebesse apoio do Estado. E isto é assustador porquê? Porque significa que, tirando crianças, não é? Porque as crianças não recebem apoios, quem recebem são os pais, não é? Que é 1.300.000, significa que a maioria da população portuguesa, certo, tem que receber apoios que provém de onde? De uma minoria. Ou seja, no fundo, temos uma minoria que trabalha para a maioria. Certo? Por mais que não concordem do aspecto, uma desigualdade, isto e assim, essa é a realidade. Os números não mentem. E agora, eu digo que não sou contra os subsídios, nem contra os apoios, porque há certos subsídios e apoios que não são necessários. Eu não sou contra acabar com a segurança social. Mas, por exemplo, baixa médica é necessário. Fundo de desemprego, nada nos garante que a nossa empresa vá falir e nós vamos ficar por 6 meses, no máximo, em casa sem rendimentos. Invalidez, nasceste com um problema ou tiveste um problema na vida, tiveste um acidente. E esses são os apoios que eu apoio. O restante gera comodismo, como disse aqui o Miguel e muito bem. E Portugal está a viver numa geração em que esses 40% que recebem apoios, muitas das vezes, é por decisões ou erradas que tomam na vida, ou simplesmente porque é uma comodidade ficar em casa. Não é? Eu vou pôr-me a pé à segunda-feira num dia de frio, certo? Também me custa. Mas eu faço. E, no fundo, acaba por ser mais um bocado da dignidade. E agora vou tocar noutro problema que, para mim, o nosso governo faz propositadamente. Que isto é um esquema em pirâmide gigante. É a minha opinião. Para mim, isto é um esquema em pirâmide. Porque se tu tiras a 1 e dás a 5, não é? Estás a perder um voto e a ganhar 5, não é? E depois as pessoas vão lá enganadas e votam nos mesmos e continuamos neste ciclo vicioso. Boa, João. Sei se a esquerda quer... Sim, por algumas razões. Em primeiro lugar, a parte dos 40%. Vamos lá desconstruir esse número, ok? Porque estamos a dizer que 40% das pessoas recebem apoios do Estado. Tirando reformados. Pronto, certo, retirados. Ok. 40% das pessoas recebem apoios do Estado, não estamos a falar de 40% das pessoas que recebem rendimento mínimo, como é óbvio. Ou seja, todos os apoios do Estado estão aí colocados. Se tu recebes apoio de propinas, se os teus filhos recebes abono por causa dos teus filhos, se recebes um apoio no passe porque tens menos de 25 ou mais de 65, todos os apoios que tu possas imaginar do Estado estão ali. Ou seja, isso não é bem uma questão das pessoas que estão dependentes, ok? Agora, eu concordo contigo que é problemático que se essas 40% das pessoas não recebessem esses apoios que estavam abaixo do limiar de pobreza. Isso é um grande problema. Agora, tu não resolves esse problema retirando esses apoios. Porque senão a única coisa que vai acontecer é que elas vão estar abaixo do limiar de pobreza. Isso é uma medida que em vácuo não funciona. E essa questão dos 40% é enganadora porque faz parecer exatamente aquilo que tu disseste, que 40% anda a viver à custa dos outros 60%. Não anda. De todo. 40% tem mais dificuldade, 40% fruto, olha, de muitas das condições à partida que têm, dos trabalhos que têm, porque muitas dessas pessoas trabalham. Ou seja, há muita gente que trabalha e se não forem os apoios do Estado, ou não os tendo, que está abaixo do limiar da pobreza. Há um bom número, há uma boa porcentagem de pessoas em Portugal que são sem abrigo que trabalham. Ou seja, isto sim é um problema. E é uma coisa que nós devemos ver como é que vamos resolver, que é, como é que tu tens pessoas que trabalham,
40 horas por semana, que têm um trabalho a full time e não conseguem ter dinheiro para ter um teto por cima da cabeça ou para conseguirem manter a sua família ou manterem-se elas próprias sem terem um apoio de Estado. Isso é um problema. Agora, eu acho que tu não resolves isso retirando apoios. Eu acho que tu resolves isso criando apoios diferentes e resolves isso. E eu sei que aqui vou dizer aquilo que a esquerda diz sempre, mas acho que resolves isso taxando mais a riqueza e taxando mais quem está no topo da riqueza para conseguires criar condições às pessoas que estão em baixo, para conseguirem criar condições elas próprias de saírem desse estado e apoiá-las para saírem desse estado e criar condições para que elas nunca tenham de lá chegar ou para que outras pessoas nunca tenham de lá chegar. Não sei se tu reparaste naquilo que eu disse, mas eu fui bastante específico, que era a comodidade que cria, certo? E esses apoios que falas do passe, correto? Com certeza não vão ser esses 5 euros ou 10 euros ou o passe é gratuito que vão fazer a diferença na vida da pessoa. Às vezes faz. É o estar abaixo do limiar da pobreza. E quem criou esta estupidez, vou chamar mesmo assim, foi mesmo o governo. Okay? Porque o governo aproveitou-se, isto é a minha opinião, aproveitou-se desse facto para garantir votos. E é o que tem vindo a acontecer. Não é? E depois já era-se, como é que eu posso explicar, uma espécie de educação em casa. Tu vês o teu pai ou a tua mãe que está em casa, está a receber por ti, blá, 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 e vais, é um ciclo. Vai sempre, Mas vai-se muitas copiando, dessas vai-se pessoas mantendo. trabalham. A única É coisa que tu verdade. vês é o teu pai a ir trabalhar, muitas vezes, e a não ter dinheiro na mesma para manter a família, ou nem sequer ter junção desses apoios. E depois outra coisa que tu disseste, aliás, só um ponto pequeno antes disso, que é essa questão do não faz diferença. Um pode fazer, porque 50 euros para muita gente é muito dinheiro, que é o que custa o passe mensal em muitos lados. E para além disso, tu se tiveres, e lá está, é uma estatística, e as estatísticas precisam sempre de contexto, porque tu tiveres 5 euros abaixo do limiar de pobreza, estás nessa estatística. Se tiveres 5 euros acima, não estás nessa estatística. E garanto que se tiveres 5 euros acima do limiar de pobreza, também não vives muito bem. Tu falaste. E deixa-me só dizer uma coisa relativamente à questão de que tu disseste há bocado dos votos. Que um partido ou o governo faz isso, porque tira um, vai dar a 5 e esses 5 vão votar nele. Isso não acontece, porque as pessoas não votam dessa forma. Aliás, porque senão tu não tinhas, neste momento em Portugal, um governo de direita. Não é? E não tinhas o Chega com 50 deputados, porque é assim, o Chega ainda não esteve no governo, portanto não deu nada a ninguém. E aliás, também apoia muitas propostas no Parlamento que não dão nada a ninguém, tirando 1% que é extremamente rico. E portanto, se as pessoas votassem de acordo com quem os redistribui a riqueza, a distribuição parlamentar não era dessa forma que está a acontecer. Mas eu não falei de redistribuir riqueza. Eu fui bastante específico. Quem dá subsídios. E apesar de tu estares a falar desses 40% que recebem subsídios, não é? Nós estamos aqui a falar desses, não esqueças que ainda tens, como tu disseste, outros 60%, que na verdade não são 60%, porque se retirares Tens crianças, reformados e crianças. vai ser 40 e afins. E os reformados acabam por votar sempre no mesmo, porque é aquela coisa de ser um clube de futebol, no fundo. É um problema gravíssimo que nós temos. E não deixa de ser o Estado que o criou. Okay? Porque a partir do momento em que tens famílias, têm só uma mãe, recebe ordenado mínimo e consegue criar 2 filhos, não é? Vou usar o meu caso, não interessa, e consegue fazê-lo sem apoios, porque o Estado não deu apoios nenhuns. Como é que tens famílias que não conseguem fazer? Explicas-me. Só gostava, antes do Sérgio responder, também de ouvir aqui o Miguel e também o Marco, ouvir outras perspectivas aqui para não... Isto, claro que não podemos ter uma visão simplista da coisa. Claro que uma reforma não pode vir só. Nós não podemos falar, o subsídio não resolve todo o limiar da pobreza. Eu acho que isso, acho que podemos todos concordar. Agora, falando do poder de compra, que é o índice real das pessoas, não podemos ser simplistas ao ponto de dizer o subsídio para resolver. Temos também que perceber a habitação, que é o maior problema atualmente, especialmente dos jovens, que estamos num debate de jovens, acho que é o maior problema dos jovens. Nós temos pouca habitação porque temos pouca oferta no mercado. E uma reforma não pode vir só mesmo esta. Temos de ter reformas em todas as partes da economia para realmente, sim, baixar o preço das coisas, para realmente as pessoas não precisarem dos subsídios, para aí sim conseguirem gastar na economia normal. Mas tu falaste também de outro aspecto, agora está-me a falhar, e por isso passo. Hás de se lembrar. Eu continuo. Não focando tanto na parte negativa, estamos a falar de oportunidades que garantiram universidade a muita gente, garantiram habitação, garantiram outros aspectos que é muito difícil estarmos a trabalhar nisto, não podemos ser simplistas, porque
o nível de oportunidades e bens que consegues garantir desta parte, começando a cortar, é o fim do mundo. Agora, a única solução, ou uma das soluções que eu acredito que seja possível, é existir um melhor escrutínio. Mas isso, começamos a falar de escrutínio e vamos ao país inteiro. Claro que existe agora esta necessidade, assim, um bocado de raiva de aqueles preguiçosos estão em casa, mas existe a outra parte que está a fazer de tudo e que estivemos a falar até agora, que está a tentar e que ajuda imenso. Agora, como os outros problemas que falámos até agora, é preciso um maior controle e o Estado tem que ter uma participação, já te lembraste? Verdade. Sim, eu queria dar um exemplo internacional recente, no caso da Argentina. Isso não quero fugir muito do debate, porque sem dúvida que iria ser um exemplo com pano para mangas, mas o que eu quero dizer é muitas das medidas do novo presidente Javier Milei. Claro que no início do mandato o índice de pobreza aumentou um bocado, até porque foram medidas drásticas, mas nos últimos quarters, nos últimos períodos, digamos... Trimestres, exatamente, trimestres têm apresentado um índice de pobreza muito mais baixo e as pessoas têm saído da pobreza com medidas liberais, até mais libertárias, de... aliviar a carga fiscal, reduzir o peso do Estado, menos burocracia. Essas medidas também vão ajudar na pobreza, que vai depois, posteriormente, retirar despesa ao Estado com subsídios. Por isso, é uma reforma, isto é uma discussão que podia durar horas e horas, mas é uma discussão que não é simplista, tem muitas mais externalidades à volta que temos de ter em conta. Parece uma boa nota também para fecharmos esta Então, pergunta. acho que se foi calhar, a minha parte. Então vamos... Eu acho que foi só se a calhar minha parte. responder, porque... Sim, então podemos fazer assim. Começa, ou seja, a responder e depois tu acabas a pergunta, ok? Pronto, porque foi direto mesmo, é aqui uns pontos que eu gostava de tocar. Por acaso, olha, eu já estava à espera que em alguma destas perguntas nós fôssemos falar no Senhor das Motosserras, de facto. Eu estava a contar com essa. Mas é engraçado vir aqui na parte que nós estamos a falar de subsídio-dependência, porque de facto o governo do meu é subsídio-dependente, porque se não fosse o bailout que recebeu de cerca de... Eu não vou arriscar valores, mas bilhões de euros dos Estados Unidos neste momento. Já é outra conversa, As coisas na Argentina estavam abaixo de falência e, portanto, eu próprio neste momento, com políticas liberais e libertárias, é subsídio-dependente. Não é tão simples assim, mas isso seria outro debate. Outra coisa que falámos aqui relativamente à habitação. Eu concordo contigo totalmente que a habitação é o maior problema que nós temos. É assim, eu não perguntei a idade a ninguém, mas acho que somos todos mais ou menos a mesma geração. E é o principal problema. Mas há um problema pior, que na nossa geração é relacionado com isto. Em primeiro lugar, os subsídios não existem porque o Estado se lembrou, nem existem para calhar com o clientelismo. Os subsídios existem porque têm que existir. Porque havendo subsídios ou não, tu vais ter as pessoas daquela situação. E não é justo, nem é humano, que o Estado deixe as pessoas naquela situação quando tem capacidade para as retirar ou de as ajudar. Ou seja, desde o subsídio ou não, essa rede de segurança tem que existir. Mas relativamente à habitação, porque na nossa geração foi criada uma coisa muito gira, que foi criada uma expectativa que não foi cumprida. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós somos da geração a quem foi dito: trabalha, esforça-te, estuda, tira um curso, que vais ter uma vida melhor daquela que os teus pais tiveram. E nós trabalhamos, muitos lá, trabalhamos, estudamos, andamos, muitos tiramos um curso e olhamos para o lado e não temos uma vida melhor que a que os nossos pais tiveram em termos de poder de compra, não conseguimos sair de casa até aos 30, não conseguimos ver um futuro com a nossa vida, e isso cria frustração. E faz com que nos viremos para um bode expiatório. E muita gente usa como esse bode expiatório gente como quem ganha RSI. E porque houve uma pressão dos partidos da nossa sociedade, conseguiram convencer os jovens, ou muitos jovens, e muita da sociedade até, que tu tens problemas, tens problemas financeiros, tens problemas de não consegues ir de férias, não consegues ter a vida que queres, não consegues sair de casa, não por causa do teu patrão que te devia pagar mais, mas por causa do tipo que ganha RSI ou por causa do imigrante que vive com mais 15 pessoas numa casa e ganha 300 euros a lavar pratos num restaurante. E eu não consigo convencer como é que as pessoas conseguiram convencer isso. Para fechar esta pergunta, João, se conseguiste ser curto só para fechar. Eu realmente entrei de uma forma muito simplista, porque
e ele voltou a explicar aquilo que já tinha explicado na questão anterior, então eu não achei que fosse necessário ter que me voltar a explicar, não é? Porque, como é óbvio, não é chegar lá e cortar a torto e a direito. E realmente temos de ter uma rede de segurança, por isso é que no início mencionei logo que baixas médicas, que ninguém está livre. Temos a situação de fundo de desemprego, que ninguém está livre também da empresa fechar ou de ser despedido, seja o que for, e de invalidez, ok? Começa já por aí. E relacionado com aquilo que acabaste de dizer agora, isso também está errado. Eu não tenho raiva com quem recebe RSIs. Eu tenho raiva com quem os atribui. Ok? Porque a partir do momento em que uma pessoa fica meses e meses e anos a receber RSIs, rendimentos mínimos, sem um motivo específico, porque a partir do momento em que a pessoa está doente ou tem algum problema, devia estar a receber invalidez, não RSIs, não rendimentos mínimos, certo? Ou rendimento de reinserção. Não faz sentido, certo? Se quer isso existir. Porquê? Porque não é com 200 e tal euros por mês que vai resolver o problema dessa pessoa que não tem outro rendimento qualquer. Nesse aspecto, temos que acabar com isso, porque é aí que vem o tal comodismo, certo? E depois, não te podes esquecer que essas pessoas que recebem RSIs, por norma, têm outros trabalhos à parte, não é? Isso não é Trabalham no negro. Mas isso É, isso tem que e ser também fiscalizado. exatamente, mas Principalmente. isso é uma coisa que vem da parte da fiscalização, como ele já mencionou, e muito bem, não é? Eu vou ter de uma forma mais simplista, realmente, porque, como já tínhamos mencionado, aquilo que queremos fazer na economia, não achei necessário estar a... Sim. Mas acho que ficámos todos esclarecidos com os pontos uns dos outros, acho que podemos avançar para a próxima. Atualmente, em Portugal, existe doutrinação ideológica nas escolas. Quem concorda pode se sentar. Aqui, solitário. João, Sinto-me sozinho. concordas? Concordo plenamente com essa afirmação em dois aspectos principais, que é, a nível histórico, que há uma vilanização da direita, certo? Não dizendo que o fascismo é bom, começámos já por manter isso claro, mas há claramente uma defesa do comunismo nas escolas. Por exemplo, recusam-se a mencionar os factos históricos do comunismo, dos problemas que gerou, da fome, das mortes, da perseguição aos homossexuais que houve, tudo e mais alguma coisa que o comunismo fez de mal. E agora, partindo para um tema mais atual, que é a uma indoutrinação das crianças para o grupo LGBTQIA+. Aquelas letras todas, aquela sigla muito grande. E o meu problema não é com a existência do LGBT, QIA+, blá, 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 blá. O meu problema é com o facto de tentarem incutir nas crianças algo que devia de ser o trabalho dos pais. Eu não falo da parte da sexualidade na escola, dizer que têm que usar preservativo, têm que ter cuidado, têm que ter atenção para não gerar uma família antes do tempo. Eu sou contra quando começam a falar de algo que vai contra a biologia humana, algo que vai contra a ciência. Ok. Porque na escola não devia de existir ideologias, devia de existir informação e factos. Ok. Quem não concorda pode se sentar. Vamos aqui para completar o lado. Miguel, não concordaste? Até porque não concordei, porque a frase completa doutrinação, a palavra doutrinação é perigosa. Posso concordar com o meu colega que há realmente um enviesamento histórico, mais na parte do que o comunismo realmente fez, e eu até posso partilhar uma história pessoal muito breve. Eu estive em Erasmus na Lituânia e senti bastante o peso que foi, por exemplo, a URSS naquele povo. Vi até em museus que o nazismo era igual ao comunismo. O povo que sentiu verdadeiramente o comunismo percebe o que aquilo foi, e acho que nos manuais de história não está assim tão plasmado o que realmente é. Na parte da doutrinação sexual, concordo não concordando, temos que perceber bem, acho que é uma disciplina importante, a cidadania, mas tem que ser lecionada de maneira como é que se diz? Imparcial. Imparcial. Tem que ser dada de maneira imparcial, certo? Mas também sou a favor de uma reforma, até como já falamos anteriormente no debate, de uma reforma estrutural do sistema de ensino, como, por exemplo, a implementação de uma disciplina, até não é preciso ser disciplina, mas na parte da cidadania, literacia financeira, literacia tecnológica, para a educação estar de acordo com o século XXI e não com o século XIX que está presente nos manuais.
Muito bem. Sérgio, doutrinação? Não há doutrinação nas escolas, quer dizer. Alguém daqui foi doutrinado? Alguém acha que foi doutrinado? Toda a gente tem livre-arbítrio para receber uma informação Mas é porque e depois vamos ver uma assimilar coisa. ou não. Vamos ver não, é que vamos ver uma coisa. partir do momento Assumindo em que há a que- doutrinação da escola, não é? Das duas, uma. Ou quem faz a doutrinação é muito incompetente, ou então nós acreditávamos todos no mesmo. E como este programa até deu para perceber que nós não acreditamos todos no mesmo, nem para lá caminha. Portanto, só por aí, até silogismo rápido, não há doutrinação na escola. Pegar até na parte da questão... Não, aliás, eu vou-me calar e depois entramos em debate. É preferível. Marco? A única doutrinação que existiu no nosso ensino foi a da Igreja, a meu ver, e já passou. Neste momento, até acredito que o comunismo não seja tão visto dessa forma tão errática, de forma tão má, mas se existe o interesse dos jovens em saber um bocado mais de história e ter o próprio contexto, tem a internet também para o fazer. Acho que a reforma no ensino deveria ser mais para coisas concretas, como acabaste de dizer, de literacia financeira, que deveria ser obrigatório, a meu ver. Mas a parte do LGBT já estou um bocado aquém. Eu acho que na escola devem ser ensinados os princípios básicos de respeito e de perceber tudo. E eu penso que na escola ninguém obriga a pessoa ou o jovem a ser algo, só o explica e só tenta dar a entender que realmente toda a gente pode ser feliz da maneira que é. Ok. Não sendo de maneira imparcial dada, pode levar a um enviesamento, especialmente da faixa etária que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de crianças. Mas o que é parcial aí? Ou seja, como é que é dado de forma parcial, na realidade? O quê? É essa parte. Não, a partir do momento em que uma criança não tem um pensamento tão crítico como uma pessoa mais desenvolvida tem, como nós temos. De acordo. Acho que a partir do momento em que tu mostras um lado e dizes este lado é o que está certo, a criança vai assimilar que esse lado é o que está certo. Mas onde é que há lados aí? Não, mas é ciência. não, eu não estou a falar de lados neste caso específico, estou a falar de educação em geral. Ok. Estou a falar de educação em geral. A partir do momento em que é dada de uma maneira onde há um enviesamento inocente ou não inocente para um certo lado, pode a criança sofrer com esse pensamento. João? Eu fui bastante específico naquilo que disse, que é, se devia se manter pelo lado factual das coisas, pelo lado biológico das coisas. Nós devemos aprender a respeitar o indivíduo, independentemente das escolhas dele, certo? Isso, nada contra. O indivíduo faz o que quiser. É o direito dele, paga impostos, presumo eu, como todos os outros, tem os seus deveres, tem os seus direitos. Isso, não nego. O meu problema foi, como ele disse aqui, que há um certo enviesamento. É aquele problema de dizer, isto é normal. Para uma criança E não pequena... é normal. Calma, deixa-me explicar. Para uma criança pequena, correto ouvir, isto é normal, muitas das vezes faz com que ela ande por esse caminho. Entendes? Eu não digo que nós devemos demonizar. O meu problema é que isso não devia ser apresentado a crianças tão pequenas como tem vindo a acontecer com os shows de drag queen, que já acontecem, com drag queens que vão ler ou transexuais que vão ler livros para as crianças, e eu não consigo ser a favor disso. Mas também não podes esconder, não é? Porque existindo tens que dizer dizer que Mas lá está. existe. Mas a minha intenção... Não dizendo que é bom ou mau, mas tens que dizer, pronto, isto existe. Sim, é isso. Mas o problema é que não é feito assim. Ok? Se estás a apresentar uma possibilidade a uma criança, correto? Que se calhar até, por acaso, uma menina que até gosta de brincar com carrinhos, e muitas das vezes o professor até vai dizer, se calhar até não sei o quê... Não, mas isso não existe. Não existe. Que é só, João, só deixar aqui o Sérgio responder esse enviesamento. É assim, primeiro, até só pegar rapidamente na parte Não, aliás, vamos já aqui, eu depois falo do comunismo. Acho que isto está mais de acordo com a conversa. É assim, em primeiro lugar, a parte da biologia. Biologicamente, ou seja, está provado que pessoas que são homossexuais, que são transexuais, que são o que é que seja, que isso é uma questão biológica que é normal, é natural e é à nascença. Ou seja, essa condição nasce com elas. E, portanto, não é eu mostrar o que é que seja quando elas estão no infantário, na primária, no secundário, na universidade, no lar de idosos,
vai fazer ninguém mudar de orientação sexual, porque a orientação sexual nasce contigo. Para além disso, não é a esconder que tu fazes nada, nem é... Ou seja, se tu não disseres às crianças, ou aliás, obviamente que isto é feito com certo nível de detalhe à medida que as crianças ou que as pessoas vão envelhecendo, ou seja, isto não é dado com o mesmo nível de detalhe na primária do que é dado no secundário, nem com o mesmo nível de complexidade, porque as crianças não têm a mesma capacidade de complexidade do que um estudante do secundário. Agora, é muito importante que elas estejam conscientes que isso existe, estejam conscientes que é uma possibilidade e estejam conscientes que é normal. Porque se elas não estiverem conscientes que é normal, o que vai acontecer, se por acaso forem homossexuais, por exemplo, é quando começarem a sentir, por exemplo, atração sexual por alguém do mesmo sexo, não sabendo ou não tendo consciência que isso é normal, vão começando a achar que elas próprias não são normais e vão esconder esse facto. Ou seja, isso existe, nasce com elas, a biologia é essa. Se tu não normalizares a questão e não lhe mostrares que elas podem ser quem elas são, a única coisa que tu vais fazer é colocar as pessoas permanentemente no armário. Queres comentar, João, esta Gostava de afirmação? comentar, porque a nível biológico está mais definido que existem 2 géneros e 2 sexos. Ponto. Há homem e há mulher. Depois temos alguns erros genéticos que podem vir a gerar as pessoas, como é que se chama? Intersexo? Intersexo. Isso é ponto assente. Tens XX e tens XY. Mais nada. Em relação à homossexualidade, eu, na minha humilde opinião, acredito que tanto heterossexualidade específica, heterossexualidade, homossexualidade, ser lésbica é uma escolha de cada um, ok? Da mesma maneira que eu gosto de carne de vaca e tu, se calhar, tu não gostas. Estás a entender a ideia? Ou Eu seja, também posso para mim, acreditar que o céu é verde, mas ele não deixa de ser pronto, azul. mas a mim é plenamente normal a existência de homossexuais, ok? Agora, o meu problema específico é com o facto de cada vez mais irem transexuais, muitas vezes vestidos de maneiras impróprias, certo? Para creches, para primárias, ler livros, dançar, fazer shows. E até para escolas. Onde é que isso vai ajudar a formar uma criança ou a formar um adolescente? Não vai. Não ajuda em nada. E isso é ponto assente. Todos nós temos os mesmos direitos, eu acho que tu aí concordas, mas é assim, tu acabaste de dizer erros genéticos, ou seja, ninguém é um erro, e para além disso, todos nós temos mutações genéticas. A cor dos teus olhos é uma mutação genética. Se tu tiveres um olho de cada cor, é uma mutação genética. Eu não acho que alguém vai impedir uma pessoa que tem um olho de cada cor de entrar numa sala de aula e ler um livro. Se calhar há mutações genéticas que incomodam algumas pessoas mais do que outras. Não é por isso que elas devem se esconder de outras pessoas. Essa questão de drag queens irem ler livros às escolas ou não irem, isso são pontos específicos muito, e até estamos a caricaturar o ponto, e não acho que o devamos fazer. O ponto principal é que, biologicamente, é uma condição à nascença, e isso é um facto científico. E como havia um grande debatente de direita nos Estados Unidos que dizia os factos não querem saber dos teus sentimentos, e isso é um facto. E para além disso, a partir do momento que isso acontece, eu volto a dizer, não trazendo isso à realidade, não trazendo isso à cabeça das pessoas, a única coisa que vais fazer é colocar pessoas em estado de pressão, porque elas não vão estar confortáveis com aquilo que são. Falando só um bocadinho até do comunismo, por exemplo, e da diferença entre a direita e a esquerda, de como é que é dado nas aulas, é assim. Nós vivemos em Portugal. A história em Portugal, a disciplina de história em Portugal é muito focada na história de Portugal. E, portanto, a ditadura que nós tivemos foi uma ditadura fascista de direita. E, portanto, é natural que nós, nas aulas de história que temos, seja mais focado na ditadura que nós tivemos, que por acaso foi uma ditadura de direita, Dou-te um e exemplo muito focado rápido. nisso. E na Lituânia, como eles sofreram sofreram com o comunismo, não é? Tiveram uma ditadura comunista, focam-se mais aí porque é a história deles. Agora, nós damos comunismo nas aulas. Eu lembro-me de falar do Holodomor, por exemplo, em história. Lembro-me de... Assim, se calhar não tivemos todos o mesmo currículo. Lembras-te de falar do 25 de Novembro? Lembro-me de falar do 25 Com de a novembro. dignificação que merece essa data? É assim, se calhar vamos divergir na quantidade de dignificação que achamos que ela merece.
A data que consolidou a democracia merece ser dignificada nos manuais de história, em assembleias solenes. Mas eu nisso concordo mais contigo do que mudar a perspectiva do comunismo. Claro, mas tens que apresentar todos os factos. O que existiu foi que, na altura do PREC, o Partido Comunista Português estava preparado para implementar uma ditadura comunista. E isso nos manuais... É verdade. Então, tu vês entrevistas de Não é capitães de Abril entrevista. que fizeram parte do Grupo dos 9, que foi quem fez o 25 de Novembro, que desconstroem completamente essa narrativa. Aliás, eles próprios, as pessoas que fizeram o 25 de Novembro, porque há uma coisa que as pessoas às vezes esquecem também de dizer, o 25 de Novembro foi feito pelo Grupo dos 9 e pelo Partido Socialista. Sim, Foi quem fez o 25 de Novembro. Eu tenho muita pena que o E Partido Socialista não se próprias associe a pessoas- esta data. As próprias pessoas que fizeram o 25 de Novembro dizem foi uma data importante, sem ela provavelmente não teríamos seguido o rumo que seguimos, Não teríamos democracia, mas já não viste? é uma data que tenha a mesma importância nem para lá caminha do 25 de Abril. O próprio Ramalhiano Mas não é preciso, disse isso. não é preciso ser uma melhor que a outra. Foram duas datas que fizeram. O 25 de Abril foi a data inicial da nossa democracia pós-ditadura fascista, certo? E o 25 de Novembro consolidou essa democracia. É isso que nós estamos a discutir. Não estou a dizer que o 25 de Abril é melhor do que o 25 de Novembro. São as duas muito importantes e até o Partido Socialista realmente ajudou, e muito bem, no 25 de Novembro, mas eu acho que uma data de libertação não é de um partido. É de um povo todo que teve a democracia após o dia 25 de Novembro. Eu acho que, Sérgio, só a nota Nota conclusiva final mesmo. sobre o 25 de Novembro e sobre a educação, que é uma nota que eu quero mesmo dar. E que Até podes nós ainda acabar não mesmo tocamos. esta pergunta para mim. Sobre o 25 de Novembro. É uma data importante, mas eu digo mesmo, ou seja, o 25 de Novembro não é tão importante como o 25 de Abril, na minha opinião. Não é uma discussão. Eu dou um exemplo que é, essa é a mesma coisa aqui em França, toda a gente celebra a tomada da Bastilha, ninguém celebra o momento em que foi invadido o Parlamento, que também foi uma data importante. Porquê? Porque é a data inicial, é a data onde começou tudo. E nós tentarmos ir buscar uma data só para, e honestamente acho que é isso que acontece no nosso Parlamento, para a direita se sentir bem. Quando nem sequer foi a direita que Não é fez um o movimento 25 de de direita, é um Novembro. movimento libertador. Acredito que não faz sentido. Só relativamente à educação. Eu acho que, no geral, a educação precisa de uma reforma. O nosso país e o nosso mundo evoluiu de forma inacreditável nos últimos 70, 80, 100 anos. Se tu vires uma foto, sei lá, de um supermercado de há 80 anos e de um supermercado agora, é completamente diferente. Uma estrada agora, uma estrada há 80 anos é completamente diferente. Tudo. Se vires uma foto, uma sala de aula em Portugal há 80 anos e uma sala de aula de Portugal agora, é quase igual. A única diferença é que não escrevemos em lousas. Bom, e acho que é uma boa nota para acabar, portanto vamos para a próxima pergunta. Se todo o dinheiro do mundo fosse distribuído igualmente, ao fim de alguns anos, o dinheiro voltava para os mesmos bolsos. Quem concorda, pode-se sentar. Está a haver muito consenso. Está muito consenso. Mas acho que a justificação é que vai ser diferente. Portanto, vamos começar pelo João desta vez. João. Eu honestamente parto de um início individual, ok? Partindo do pressuposto, todos nós tivemos o mesmo começo, certo? Estamos todos com o mesmo dinheiro, exatamente. Acaba por ser literalmente as escolhas de cada um. Porque há pessoas que preferem ter uma vida mais confortável, ou seja, acabam por gastar mais, outras pessoas que preferem poupar, depois tem outras pessoas que até arriscam o dinheiro e vão criar algo que outras pessoas vão precisar para consumir. Ou seja, no fundo, numa sociedade livre, onde tu realmente tens poder de escolha sobre o teu dinheiro e sobre as tuas escolhas, o dinheiro vai voltar mais ou menos ao mesmo, porque não temos todas as mesmas capacidades, não temos todas a mesma inteligência, por mais que queiram dizer que sim. Ninguém é igual, ok? Eu se calhar não vou ter tanto jeito para lidar com grandes somas de dinheiro, como aqui o meu amigo, o Miguel, não é? O Miguel vai ter, por exemplo, atenção, teoricamente falando, não é? E, honestamente, acho que tirando uma ou outra pessoa que realmente teve muitos impasses na vida, vai voltar ao mesmo. Miguel. Claramente, a partir do momento em que nós partimos todos do mesmo ponto, vai ter outcomes diferentes. E isto até podia explicar econometricamente, mas acho que não é isto que nós queremos. Porque é o erro. Pessoas têm talentos diferentes. A sorte de um pode vir e a sorte do outro pode não vir. Claro que depois temos que ver se estás a ver só risco ou não. Colocando o teu dinheiro em risco, investindo esse dinheiro, podes ter uma maior rendibilidade.
te vai produzir mais dinheiro, ou então podes querer ser comodista e meter o dinheiro no banco. Todos estes fatores vão dizer quanto é que tu vais ter no final da vida, digamos. Claro que também podes preferir receber o dinheiro e gastar num telefone novo, num computador novo, enquanto que outro investe, abre uma empresa, por exemplo. Por isso, acho que isto está tudo muito intrínseco em nós também, esta é uma questão muito filosófica, mas acho que sim, realmente, cada pessoa vai fazer o que também já fez no passado com o seu dinheiro, então sim, a economia vai ficar mais ou menos igual. Sérgio, Isto é basicamente o ponto que eu tenho falado em quase todas as perguntas, não é? Que nós partimos todos da mesma linha de partida, não é? E fazemos todos uma corrida. Agora, isto é tudo extremamente simples, isto até pode parecer um bocadinho hipócrita eu ter-me sentado, mas eu vou explicar porque não. Porquê? Como eles disseram, nós temos talentos diferentes, há talentos e há profissões que são mais valorizadas pela sociedade do que outros, não é? E que, portanto, vão gerar mais dinheiro do que outras. Há pessoas que fazem escolhas de vidas diferentes e mesmo assim, ou seja, há uma coisa que é importante dizer antes, que é mesmo que o dinheiro seja igualmente distribuído, nós não estamos todos nas mesmas condições. Por exemplo, vamos imaginar que isso dá 5.000 euros a cada um, só para efeitos de conversa. Eu começar com 5.000 euros numa aldeia em Trás-os-Montes, nada contra Trás-os-Montes, mas acho que vão perceber porque é que eu escolhi, ou começar com 5.000 euros no centro de Lisboa, nós não partimos em igualdade, porque em Lisboa há muito mais oportunidades para eu criar riqueza com esse dinheiro, não é? Isso em Trás-os-Montes provavelmente vou ter que me realocar para o fazer. Isso é o primeiro ponto. Em segundo, nós distribuindo esse dinheiro, se não houverem formas diferentes, leis diferentes para a sociedade se organizar, vamos voltar, não digo que se calhar daqui a uns anos, mas inevitavelmente ao mesmo ponto, porque as pessoas que pelo seu mérito inicialmente conseguirem, ou porque têm talentos que dão mais dinheiro, conseguirem chegar à riqueza, isso vai evoluir para os descendentes delas já partirem em pontos de favorecimento relativamente a outros, porque têm herança dos pais que chegaram lá por mérito ou por outra razão qualquer, e têm então essa riqueza que os filhos das pessoas que nessa primeira geração que foi distribuído não têm. Ou seja, a questão aqui não é pegarmos no dinheiro de todo mundo e distribuirmos. A questão aqui é criarmos leis e formas de organizar o Estado e a sociedade que permita que não chegarmos a extremos e permita que as pessoas sejam apoiadas. Porque se distribuirmos o dinheiro, mas não mudarmos mais nada, o jogo continua o mesmo e vamos chegar ao mesmo ponto. ok. Marco, Concordando 100%. Agora eu vou tentar a não repetir a ideia, porque concordamos que há quem nasça para investir, há quem nasça para ser músico, há quem nasça para um pouco de tudo, e uma sociedade saudável tem que assim o ser, e acho também saudável que haja mais dinheiro em certos indivíduos, ou em certas empresas, ou seja no que for, mas concordando também que a certo ponto e a certa geração, a continuidade do mundo, chegaremos a certo ponto que acaba por ir ao mesmo. Chega ao mesmo ponto e acho que também tem que ser assim. Acho saudável que seja Exatamente. assim. Portanto, lado da direita, não sei se quer pegar em alguma coisa que a esquerda falou, se concordam até, porque podem concordar, não é? Sentaram-se todos, Sim, concordamos concordem exatamente. em alguns pontos, concordamos. Se calhar a forma como... Sim, penso que toda a gente queira também o bem para a sociedade, discordamos depois na forma. Acho que aqui até tivemos opiniões parecidas. Foi tanto mesmo. É uma excelente É, pergunta final, não é? sim, Porque sim. acaba num consenso. E assim até como uma pergunta extra, gostava de perguntar, gostava que fossem mesmo curtos, ou seja, numa frase, o que é que vocês admiram ou concordam com o outro lado? Ou seja, normalmente a direita, o que é que na esquerda vê e até aprecia, e a esquerda na direita. Posso começar tranquilamente. Sempre na salvaguarda do que acabei de dizer, que todos queremos o bem para as pessoas, o que muda é a forma. E eu gosto bastante da preocupação com os trabalhadores, com as pessoas da esquerda. O problema é mesmo a forma como se faz. Se vamos partilhar alguma ideia da forma, eu penso que não, honestamente. Mas a consequência, não é? A finalidade. A finalidade, sim, as preocupações são parecidas, como é óbvio. João, Eu manteria dentro mesmo, porque eles pensam de uma forma, pá, não vou dizer humanista, mas que olha mais para o trabalhador como sendo a solução máxima, não é? E ignoram por vezes os que estão acima, que são os que realmente geram emprego e os que geram riqueza. E eu acho que
é nesse ponto que eu consigo olhar e dizer Sério. Eu aprecio e admiro muito o otimismo da direita relativamente a certas coisas. Só que depois torna-se perigoso quando esse otimismo às vezes parte ou resulta em inocência. Porque achamos que estamos todos a pick ourselves up by our bootstraps, não é? Ou seja, estamos todos a trepar a mesma montanha, mas não temos todos o mesmo equipamento de escalada. E, portanto, às vezes esse otimismo, apesar de eu achar de ser admirável, não corresponde à realidade. Marco. A meu ver, o desenvolvimento de uma nação precisa do ceticismo de direita. Faço-me entender. Acho que a direita, pela parte mais conservadora, mais cética, também tem um papel importantíssimo para isto não ser esvairado, não é? E acho que vou muito por aí. Acho que a esquerda tem sempre aquela vontade de defender ou de ser muito mais explosiva, e a direita tem uma parte saudável no país de ser um bocado cética e até ser mais analítica, não é? Acho que concordo um bocado por aí. Eu respeito muito por aí. Acho que é uma excelente nota final para acabar aqui o debate, consenso entre os dois, o que é que gostam do outro lado. Agradecer por terem participado e terem vindo. Este que foi o primeiro, portanto é sempre bom terem essa vontade e essa ambição. E ficamos à espera dos próximos episódios. Portanto, já sabem, mantenham-se atentos, comentem o que acharem. E ficamos a aguardar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. obrigado.